E se você pudesse ter um jardim cheio de comida, cores e abundância sem precisar capinar, regar ou se preocupar constantemente? Por que tantos acreditam que a jardinagem precisa ser complicada e demorada? E se o verdadeiro problema não for a falta de tempo, mas a escolha errada das plantas? Existem espécies que você planta apenas uma vez e colhe por anos. Vamos começar com o número um da nossa lista. Top um: lírios de um dia. No primeiro lugar estão os lírios de um dia, uma das plantas mais resistentes e, ao mesmo tempo, mais subestimadas que existem. Eles sobrevivem à negligência, seca, solo ruim, calor, frio, pragas e doenças. Você os planta uma vez e eles voltam todos os anos durante décadas. Algumas touceiras têm mais de 50 anos e ainda florescem de forma confiável. Os lírios de um dia são perenes e se multiplicam sozinhos. De uma planta surgem 5, de 5 surgem 20. Eles se espalham sem ajuda e garantem cada vez mais flores no jardim. E essas flores são impressionantes. Amarelo, laranja, vermelho, rosa ou roxo. Parecem ter exigido um esforço enorme. O que muitos não sabem, as flores, botões e tubérculos jovens são comestíveis. As flores têm um sabor levemente adocicado e podem ser recheadas, fritas ou usadas em saladas. Crescem a sol pleno ou meia sombra, toleram quase qualquer solo e quase não precisam de água após o enraizamento. Só precisam ser divididos a cada 5 ou 10 anos, se necessário. Caso contrário, continuam crescendo. Top 2: aspargos. Em segundo lugar estão os aspargos, talvez o vegetal mais paciente, porém recompensador para jardineiros preguiçosos. Sim, o início exige paciência. Passam-se 2 a 3 anos antes da primeira colheita real. Mas depois disso, uma plantação de aspargos produz de 15 a 20 anos, quase sem manutenção. Faça as contas. Uma vez plantados, os aspargos fornecem talos frescos e tenros toda a primavera, ano após ano. Existem canteiros de aspargos com mais de 100 anos que ainda produzem. Quase nenhum outro vegetal tem uma vida útil tão longa. O aspargo é uma das primeiras plantas a brotar na primavera. Quando quase nada mais cresce, ele já empurra brotos fortes para fora da terra. Aspargos frescos em abril, quando o resto do jardim ainda dorme. Essa é uma vantagem inestimável. Uma vez estabelecido, o aspargo quase não precisa de atenção. Cresce a sol pleno ou meia sombra. Lida bem com solos moderados e tem poucos problemas sérios com pragas. No outono, pode-se cortar a folhagem morta, mas mesmo isso não é estritamente necessário. A chave está no plantio correto no início. Depois disso, a planta trabalha para você, durante décadas. Top 3: ruibarbo. Em terceiro lugar está o ruibarbo, a planta clássica que parece sobreviver a tudo. Invernos gelados, verões quentes, seca, solo ruim, negligência completa. O ruibarbo continua como se nada tivesse acontecido. Mais do que isso, muitas vezes parece que ele prefere ser deixado em paz. O ruibarbo é extremamente duradouro. Muitas plantas produzem por mais de 20 anos, algumas 50 anos ou mais. Quem o coloca no lugar certo uma vez, tem uma colheita confiável por décadas. E ele começa cedo. Já bem no início do ano, os talos grossos empurram para cima, às vezes até através do frio e das geadas tardias. Geralmente está pronto para a primeira colheita em abril ou maio, quando outras plantas comestíveis mal podem ser vistas. Uma vez estabelecido o ruibarbo, é possível colher talos da primavera até o início do verão. Enquanto você corta, a planta produz novos. Um único pé fornece o suficiente para várias tortas, geleias ou compotas, sem que você precise fazer nada constantemente. Praticamente não precisa de manutenção. No primeiro ano, rega-se ocasionalmente para que ele enraize bem, e depois disso, ele geralmente se vira sozinho. Uma regra é crucial. As folhas não são comidas, elas são tóxicas. Comem-se apenas os talos, que podem ser usados cozidos com açúcar em sobremesas ou também em pratos salgados. Top 4: hortelã. No quarto lugar está a hortelã,
E com esta planta, o verdadeiro desafio não é o crescimento, mas sim pará-la. A hortelã é tão assertiva, tão vigorosa e tão adaptável que muitas dicas de jardinagem se concentram mais em contê-la do que em cultivá-la com sucesso. A hortelã cresce em quase qualquer lugar. A sol pleno, meia sombra ou até sombra total, em solos bons ou de baixa qualidade. Úmido ou seco, ela se adapta. É encontrada até em frestas de calçadas. Ela forma estolões subterrâneos e se espalha rapidamente. De uma pequena planta, surge uma população densa em poucos anos. Existem inúmeras variedades como hortelã comum, hortelã-pimenta ou outras variantes aromáticas, cada uma com seu próprio caráter. A colheita pode ser feita da primavera até o outono, e quanto mais você corta, mais forte ela volta a crescer. Uma vez estabelecida, não requer fertilizantes nem proteção especial contra pragas. Dispensa regas regulares e simplesmente continua crescendo. Quem não a quer em todo o canteiro deve plantá-la em vasos grandes ou em locais onde a propagação não seja um problema. Para jardineiros que querem pouco esforço, a hortelã é uma planta que trabalha quase sozinha. Top 5 morangos. Em quinto lugar estão os morangos, uma das poucas frutas que realmente merecem o título de plantar e esquecer. O motivo é simples. Os morangos se reproduzem sozinhos. Eles formam estolões longos que se fixam no solo, criam raízes e formam novas mudas. De algumas plantas, surge em pouco tempo um campo inteiro de morangos, sem necessidade de replantio adicional. Dentro de 2 anos, uma pequena população inicial pode se tornar um plantio denso que produz de forma confiável. Variedades que produzem o ano todo ou de dia neutro são especialmente práticas, pois não fornecem apenas uma única colheita, mas continuam dando frutos ao longo de uma longa temporada. Assim, o espaço no jardim vale muito mais a pena. Além disso, os morangos funcionam como uma cobertura morta-viva. Quando a população é densa o suficiente, as plantas cobrem o solo tão intensamente que as ervas daninhas mal conseguem passar. Isso significa menos capina, menos manutenção e mais colheita. Eles podem crescer no canteiro, em canteiros elevados, em vasos ou até em cestas suspensas. Na fase de enraizamento, precisam de água com mais regularidade, mas depois são significativamente mais robustos e lidam bem com períodos mais secos. Em muitos jardins, quase não é necessário fertilizante, desde que o solo seja minimamente decente. No final, com morangos, muitas vezes, você só faz duas coisas: colher e saborear. Top 6. Cebolinha. Em sexto lugar está a cebolinha, uma planta que parece tão modesta e ainda assim produz de forma confiável ano após ano. A cebolinha é uma verdadeira planta perene. Uma vez plantada, ela brota novamente a cada primavera. E isso ao longo de décadas. Não precisa de sementes, nem de replantio, nem de sistemas complicados. Ela simplesmente volta. Cada touceira cresce com o tempo. De uma pequena planta surge um tufo vigoroso que, se necessário, pode ser dividido e plantado em outros locais do jardim. Assim, a cebolinha se multiplica de forma natural, sem esforço adicional. A colheita começa cedo no ano e pode continuar até o final do outono. Cortam-se os talos cerca de 5 centímetros acima do solo e, em poucas semanas, eles crescem novamente. Várias colheitas por temporada são perfeitamente possíveis. No final da primavera, aparecem também flores violetas, que não são apenas decorativas, mas também comestíveis. Elas atraem abelhas e outros insetos benéficos, apoiando assim todo o ecossistema do jardim. A cebolinha cresce ao sol ou meia sombra, tolera diferentes solos e não necessita de fertilizante especial nem de proteção fitossanitária. É robusta, duradoura e está praticamente sempre disponível, bem na porta da cozinha. Top 7. Raiz forte. No sétimo lugar está a raiz forte. Uma planta que quase exagera no princípio de plantar uma vez, colher para sempre. A raiz forte é tão resistente e persistente que alguns a chamariam de teimosa em vez de pouco exigente. Mas é exatamente isso que a torna ideal para jardineiros com pouco tempo. A raiz forte sobrevive ao frio intenso, calor, seca, solo ruim
e até a longos períodos de negligência. Uma vez plantada, ela forma raízes fortes que brotam novamente a cada ano. No outono, pode-se colher parte das raízes e deixar alguns pedaços no solo. De cada pedaço de raiz restante, crescerá uma nova planta no ano seguinte. Ela se multiplica naturalmente através de restos de raízes. Isso significa, quem a tem no jardim uma vez, não se livrará dela tão facilmente. Mas para todos que desejam uma fonte permanente de raiz forte e fresca, isso não é uma desvantagem, mas sim uma vantagem. A raiz forte ralada na hora é intensa, picante e versátil, para molhos, pratos de carne ou como um acompanhamento forte. Quase não precisa de cuidados. Após o enraizamento, não requer fertilização regular nem proteção especial. Assim termina nossa lista das primeiras 7 plantas. Se você quer facilitar o trabalho no jardim, aposte em plantas que voltam sozinhas e te dão algo ano após ano. Escreva para mim nos comentários qual dessas plantas você experimentaria primeiro. E se este vídeo te ajudou, dê um like agora, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais dicas. Obrigado por estar aqui.